A gente acompanha agora a chegada do presidente Jair Bolsonaro à cerimônia em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. Essa solenidade militar marca os 374 anos da instituição. O presidente recebe agora as honras de gala. As imagens são ao vivo, direto do setor militar urbano, aqui em Brasília. Presidencial, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Serão prestadas as honras militares ao presidente da República.
O general Silva Neto, comandante do grupamento de desfile, fará a apresentação da tropa ao presidente da República. Da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, apresento a tropa pronta. Registramos a presença do excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Convidamos todos a ocuparem os seus assentos. A presente solenidade destina-se a comemorar o Dia do Exército, realizar a imposição da insígnia da Ordem do Mérito Militar e a imposição da Medalha Exército Brasileiro nos estandartes de organizações militares, bem como nas personalidades civis e militares que se tornaram merecedoras destas homenagens. O dia 19 de abril de 1648, data da primeira Batalha dos Guararapes, constitui o marco da formação da nacionalidade brasileira e do Exército Brasileiro. Posicionada à frente da tribuna das autoridades, registramos a presença de uma réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. A espada de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo em 1842, na pacificação da Revolução Farroupilha em 1845, nas campanhas contra Oribe e Rosas entre os anos de 1851 e 1852, e na Guerra da Tríplice Aliança, entre os anos de 1867 e 1869. Este gládio, invicto, materializa o seu símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. Caxias, seu exemplo de fidelidade aos valores da nacionalidade e de inteira dedicação à pátria, permanece vivo entre nós. Convidamos todos a tomar a atitude de respeito e a cantar, junto com a tropa, a Canção do Exército, letra de Alberto Augusto Martins e música de Teófilo de Magalhães.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O comandante do Exército fará uso da palavra. Senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas. Senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Excelentíssimo senhor Arthur César Pereira de Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro de Estado da Defesa, ministros de Estado de ontem e de hoje aqui presentes, senhor Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, senhor General de Exército Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, senhor General de Exército Eduardo Dias das Costas Vilas Boas, antigo e eterno comandante do Exército, que nos brinda com sua presença, minha continência muito especial ao senhor, senhores comandantes dos Exércitos e delegações participantes da Conferência dos Exércitos Americanos, senhores oficiais generais, autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, senhor Dom Marconi Ferreira, arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil, autoridades religiosas, senhores adidos militares, oficiais, praças, servidores civis, senhoras e senhores. Tropa informa. Bom dia! Bom dia! Gostaria de cumprimentar, uma vez mais, os comandantes e representantes dos 22 exércitos de nações amigas aqui presentes e que vêm ao Brasil a fim de participarem da abertura do 35º ciclo da Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA. O Exército Brasileiro orgulha-se em recebê-los, que possamos, cada vez mais, estreitar as relações institucionais de nossos exércitos, promovendo e fortalecendo a confiança e a segurança hemisféricas. Muito obrigado por suas presenças. A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Ali surgiram nossos primeiros heróis, em uma espontânea fusão de raças, brancos, negros e índios, conjurados livremente, sob o inédito brado de pátria, lutaram bravamente contra o invasor estrangeiro. Com inteligência, coragem, espírito aguerrido e vigor, souberam concretizar o anseio de liberdade e o amor incondicional à terra. Nascia assim, de forma inequívoca, o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar. Hoje, uma vez mais, reverenciamos esse glorioso processo histórico de consolidação da identidade nacional. O Exército Brasileiro, ao completar 374 anos de uma existência alicerçada em valores e tradições e impregnado de um incansável comprometimento com a nação brasileira, agradece a seus bravos soldados de todos os tempos os sacrifícios despendidos e os desafios ultrapassados, sempre em prol da nossa gente, com perseverança e acendrado patriotismo. O apanágio do verdadeiro soldado, emoldurado pela hierarquia e disciplina, tem como pano de fundo a abnegação, a ética, o caráter, o espírito de corpo e o amor à profissão das armas. Estivemos presentes ao lado da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira
em todos os importantes episódios da vida nacional, sempre prontos para a defesa da pátria, dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Neste exato momento, em todos os rincões desse amado solo, há um combatente que, vigilante e atento, sob chuva ou sol, próximo ou distante de seus entes queridos, guarnece e protege, com sua vida, nossas incomensuráveis riquezas, na brasileira Amazônia, nos cerrados, nos pantanais, no agreste e nos pampas. É o braço forte e anônimo, sempre pronto e alerta. Além disso, nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias. Onde seja necessária a nossa presença, ali estaremos, vigilantes e atentos ao chamado do Estado brasileiro. Fruto desse trabalho competente e obstinado, o Exército compartilha com as forças co-irmãs os maiores índices de confiança da sociedade brasileira, o que aumenta sobremaneira nossas responsabilidades. Lembremos que Forças Armadas são um bem inalienável da nação e vetor dissuasório imprescindível no concerto internacional. O cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia de seu bem maior, a sua liberdade. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. Assim, contemplando um passado de glórias, tradições e sacrifícios, compreendemos e valorizamos a nobreza de nossa vida castrense. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O século XXI está a exigir em todos os campos do poder respostas rápidas e eficazes que façam frente aos desafios que nesse ambiente multifacetado certamente surgirão. Não será diferente no campo militar, onde os conflitos modernos, muito além da tradicional doutrina, demandarão a implementação de ferramentas de elevado conteúdo científico-tecnológico. Nesse sentido, o portfólio estratégico do Exército foca o seu planejamento e a consequente alocação de recursos, tanto no fortalecimento de capacidades militares, quanto na entrega de benefícios à sociedade, por intermédio de tecnologias de uso dual. Nossos projetos estimulam a geração de empregos, diretos e indiretos, na base industrial de defesa, aumentando a pauta de exportação e gerando mais riquezas para a nossa nação. Por tudo isso, neste 19 de abril, reafirmamos o eterno compromisso de nossa instituição com os anseios e as demandas dos irmãos brasileiros e com a soberania de nosso país, o qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Prezados discípulos de Caxias, ao longo desses quase 4 séculos, estivemos sempre voltados para a nossa missão, nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no Império, exaltada nas lutas internas e externas e manifestada nas constituições da República. Essa é a sua força, exemplificada pelos heróis do passado e pelos homens e pelas mulheres do presente, que realizam com seriedade, responsabilidade e eficiência a parte que lhes cabe na construção do progresso e na defesa da pátria, em união indissolúvel com seu povo. Que a honra, esse presente muito especial que o homem dá a si mesmo, os acompanhe em suas caminhadas. Parabéns, Exército Brasileiro. Que Deus proteja e ilumine nossos soldados e suas famílias, pois são eles o sustentáculo e o maior tesouro que um exército pode ter.
Tropa informa. Brasil! Palavras do senhor Presidente da República. Senhor Ministro Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal. Senhor Deputado Federal Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados. Senhor Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal. É uma satisfação muito grande tê-los entre nós numa data tão marcante para o nosso Brasil. Senhor Hamilton Mourão, Vice-Presidente. Senhor General Paulo Sérgio, Vice-Defesa. Senhor Comandante do Exército, Freire Gomes. Senhor General de Exército, Braga Neto. Todos meus contemporâneos da Academia Militar das Agulhas Negras, em nome dos quais eu cumprimento a todos nessa data tão marcante para o nosso Exército Brasileiro. Quando se fala em Exército Brasileiro, vem à nossa mente que em todos os momentos difíceis que a nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército, sempre esteve presente. Assim foi em 22, em 35, em 64, e em 86, com a transição, onde participação ativa do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, a transição foi feita com os militares e não contra os militares. Também, agora, em 2016, e mais outro momento difícil da nossa nação, a participação do então comandante do Exército, Vilas Boas, marcou a nossa história. As tentativas de tomada de poder, de mudanças em nosso governo e em alterações na nossa forma de viver, isso inadmissível em todos os momentos da história. As Forças Armadas, o Exército a fez. Prezado comandante Freire Gomes, na sua nota de hoje, um parágrafo tem que nos marcar. Diz o seguinte, ou melhor, Vossa Excelência bem disse agora há pouco: o cidadão, ao respeitar e valorizar seus soldados, em essência, está investindo na garantia do seu bem maior, a sua liberdade. As Forças Armadas não dão recado. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. Sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime ao qual o povo quer viver. E nós sabemos que esse regime, acima de tudo, está a nossa liberdade. Porque todos sabem que um homem ou uma mulher sem liberdade não vive. Tenho dito que a nossa preocupação é com o cumprimento da Constituição, é com o bem-estar de todos, é com a paz
e é com harmonia. E todos sabem, prezado deputado Arthur Lira, prezado senador Rodrigo Pacheco, que a alma da democracia repousa na tranquilidade e na transparência do sistema eleitoral. Sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da República, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós, presidente dos poderes, comandantes de força, aqui, obviamente, direcionado ao trabalho do senhor ministro da Defesa. Todos nós somos importantes, todos nós somos agentes desse processo. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal, até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. O que o povo quer é paz, é tranquilidade, é trabalho, é poder viver em harmonia e trabalhar para que o seu país, de verdade, seja uma grande nação. O papel das Forças Armadas e do Exército, todos conhecem. Não só nos momentos difíceis, no tocante à esfera política, bem como em outros momentos também, elas sempre estiveram presentes. Eu tenho orgulho de ter integrado as nossas Forças Armadas por 15 anos. Orgulho esse que transborda o meu sentimento, transborda aquilo que eu penso e quero melhor para o meu país. Nós todos, um dia, militares, juramos dar a vida pela nossa pátria, se preciso for. E todos nós, povo brasileiro, faremos mais do que isso para garantir a nossa liberdade e para garantir que todos, sem exceção, joguem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. A todos vocês hoje, militares do Exército Brasileiro, meus cumprimentos e minha continência. O orgulho de já ter integrado esta força nativa. Orgulho também grande pela missão que tenho certeza Deus me deu de estar à frente do Executivo Federal e poder, juntamente com os meus 23 ministros, com os meus comandantes de força, bem como com o meu eterno amigo, General Braga Neto, colaborar nas políticas para bem servir o nosso Brasil. Meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa pátria. A bandeira nacional se posicionará para a imposição das condecorações.
Convidamos todos a ocuparem seus assentos. Convidamos os comandantes das organizações militares agraciadas e os agraciados com a medalha da Ordem do Mérito Militar e com a medalha Exército Brasileiro a ocuparem os seus lugares para a imposição das condecorações. A Ordem do Mérito Militar é a mais alta distinção honorífica do Exército Brasileiro. Criada por decreto de julho de 1934, foi inspirada na Ordem do Mérito de São Bento de Aviz, herdada de Portugal, que aqui vigorou até fevereiro de 1891. Destina-se a premiar militares da Força Terrestre que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se destacado no exercício de sua profissão. Personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que prestaram relevantes serviços ao Exército, bem como organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, que se tornaram credoras de homenagem especial. A medalha Exército Brasileiro foi instituída pela portaria do comandante do Exército número 219, de 14 de março de 2016, destinada a distinguir cidadãos e instituições civis brasileiras ou estrangeiras, integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e das Forças Auxiliares que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro. Convidamos neste momento os oficiais generais paraninfos a ocuparem os seus lugares. Para a entrega das condecorações, os agraciados permanecem na posição de sentido e os civis em posição de respeito. Oficiais com a espada desembainhada. Os oficiais perfilarão espada quando o agraciado imediatamente anterior estiver sendo condecorado. No momento em que o paraninfo defrontar, abaterá a espada, retornando posteriormente à posição de descansar a arma individualmente. As praças prestarão a continência individual no momento em que o paraninfo defrontar. Após a condecoração, os militares permanecerão na posição de descansar até a reverência à bandeira nacional. O comandante do Exército convida o presidente da República para realizar a condecoração das organizações militares agraciadas.
Convidamos os paraninfos a realizarem a imposição das condecorações. O comandante do Exército, no uso da atribuição que lhe confere o decreto número 24.660, resolve conceder a insígnia de bandeira da Ordem do Mérito Militar às seguintes organizações militares: da Marinha do Brasil, Centro de Inteligência da Marinha. Do Exército Brasileiro, Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira. E Hospital Militar de Resende. E da Aeronáutica, Consultoria Jurídica Adjunta do Comando da Aeronáutica.
Fotógrafos, retornem aos seus lugares para que seja dado prosseguimento à solenidade. Solicitamos novamente que a imprensa e os fotógrafos retornem aos seus lugares para que seja dado prosseguimento à solenidade. Seu futuro faz, é vontade que luta e zela pela ordem, segurança e pela paz. Responsável, moderna liderança, braço forte, defesa destemida, na coragem, lealdade e confiança, ao irmão a mão amiga estendida, fusão de raças, forte semente, e guararapes pujante surgir, presença nacional no continente, da força terrestre do Brasil, da força terrestre do Brasil. Referente à ordem, à disciplina, o exército constrói a sua história, suas armas, ciência e doutrina, seu passado de luz e de glória, de Caxias e do Estrela Cruzeiro. Os estandartes, os civis e os militares agraciados com a insígnia da Ordem do Mérito Militar e com a medalha Exército Brasileiro reverenciarão a bandeira nacional. Ao toque de apresentar arma, somente os comandantes de organizações militares
Paraninfos e militares agraciados prestarão a continência ao pavilhão nacional e os estandartes serão abatidos. Os civis permanecerão em atitude solene. Os paranivos, os comandantes das organizações militares e os agraciados retornarão aos seus lugares. O pavilhão nacional com sua guarda e os estandartes retirar-se-ão.
Convidamos todos a ocuparem os seus assentos. A tropa preparar-se-á para o desfile ao som do dobrado Batista de Melo. Senhoras e senhores, assistiremos agora uma apresentação artística composta por integrantes da Banda Marcial do Exército, da Banda do Batalhão da Guarda Presidencial e de Granadeiros.
Encerrando esta apresentação artística, os integrantes da Banda Marcial do Exército, da Banda do Batalhão da Guarda Presidencial e os granadeiros homenageiam os comandantes dos exércitos e delegações participantes do ciclo 35 da Conferência dos Exércitos Americanos. Senhoras e senhores, neste momento assistiremos o desfile motorizado, a pé e hipomóvel em continência ao senhor Presidente da República. Uma equipe de batedores composta por motocicletas pertencentes ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e ao Batalhão da Guarda Presidencial, seguidas por viaturas patrulha e ônibus da Companhia de Choque do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Nesse instante, desfilam viaturas táticas leves Marroá, de fabricação nacional, e viaturas blindadas de reconhecimento Cascavel, pertencentes ao 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Neste momento, o 11º Grupo de Artilharia Antiaérea desfila com uma viatura do Centro de Operações Antiaéreas, viaturas Marroá com mísseis antiaéreos portáteis Igla e uma viatura Atego transportando o radar antiaéreo. Agora, desfilam viaturas de comando e controle pertencentes ao Comando de Operações Especiais. Desfilam neste instante viaturas do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, tracionando o obuseiro de campanha Light Gun. Neste instante, à nossa frente, desfila viatura especializada em comando e controle e guerra eletrônica, pertencentes ao Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica. Desfila o Comando de Aviação do Exército, composto por aeronaves HA-1 Fennec, HM-1 Pantera K2 e HM-4 Jaguar, pertencentes aos batalhões de aviação do Exército. Nesse momento, desfilam viaturas blindadas de transporte de pessoal média sobre roda 6x6 Guarani, pertencentes à 3ª Brigada de Infantaria Motorizada do Comando Militar do Planalto. Essas viaturas de fabricação nacional contam com um amplo espectro de tecnologias e inovações embarcadas, desde os seus avançados sistemas de armas até seus diversos sistemas eletrônicos automatizados. As viaturas Guarani integram o processo de mecanização das brigadas de infantaria motorizada e da modernização dos blindados do Exército Brasileiro. Finalizando o desfile motorizado, apresenta-se o moderno sistema Astros de fabricação nacional,
que concentra com rapidez uma grande massa de fogos. À nossa frente desfilam baterias de lançadores pertencentes ao 6º e 16º grupo de mísseis e foguetes. Cada bateria é composta por uma viatura, posto de comando e controle, uma unidade controladora de fogo, 4 lançadoras múltiplas universais, 2 remuniciadoras, uma viatura oficina veicular e eletrônica e um posto meteorológico. Desfila neste momento o comandante da tropa, general de brigada Marcos Augusto Silva Neto e seu Estado-Maior. Aproxima-se do palanque o pavilhão nacional, acompanhado dos estandartes do Exército e do Duque de Caxias e sua guarda. Em seguida, o grupamento com as bandeiras históricas. À frente do palanque, desfila o grupamento feminino. A inserção do segmento feminino nas Forças Armadas representa um elemento essencial para fomentar o desenvolvimento da capacidade militar em âmbito internacional e nacional. Desfila agora o Estado-Maior da 11ª Região Militar. A 11ª Região Militar, também conhecida como Região Tenente Coronel Luiz Cruz, está sediada em Brasília, no Distrito Federal. Na sequência, desfila o 11º Depósito de Suprimento. Desfila agora o Estado-Maior do Comando de Artilharia do Exército. Sua sede localiza-se em Formosa, no estado de Goiás. É o responsável pela artilharia estratégica do Exército, composta pelo Grupo de Mísseis e Foguetes do Sistema Astros 2020. Na sequência, desfila o grupamento representativo do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, com sede em Formosa, Goiás. Grupo José Bonifácio e Presidente Ernesto Geisel.
Na sequência, desfila uma subunidade da Operação Core 21. A companhia participou do exercício combinado Core 2021 em parceria com o Exército dos Estados Unidos da América. À frente do palanque, desfila o grupamento do Comando de Operações Especiais, com sede em Goiânia, Goiás. O Comando de Operações Especiais é uma das grandes unidades operacionais do Exército Brasileiro. Desfila agora o grupamento do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Aproxima-se agora o Batalhão da Guarda Presidencial, envergando seu tradicional uniforme histórico, o gala azul, usado desde o período imperial. Em homenagem aos mais ilustres dos seus integrantes, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Batalhão da Guarda Presidencial recebeu a denominação histórica de Batalhão Duque de Caxias. Em frente ao palanque desfila o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência, representado pelo Esquadrão de Cerimonial. À frente do palanque, desfila a base de administração e apoio do Comando Militar do Planalto. Em seguida, desfila o Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada. Desfila o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, sediado em Uberlândia, Minas Gerais. À frente do palanque desfila o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, Batalhão Xavier Curado, sediado em Jataí, Goiás. Desfila agora o 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Dom Pedro I, em homenagem ao proclamador da independência do Brasil. Na sequência, desfila o 16º Batalhão Logístico, Batalhão Tenente General Napion. Tem como principal missão prestar apoio de manutenção de 3º escalão de material bélico, apoio de saúde, de transporte e de evacuação. À frente do palanque, desfila o 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.
Encerrando o desfile a pé, o grupamento da 23ª Companhia de Engenharia de Combate. Senhoras e senhores, com o seu uniforme da Artilharia do Exército Imperial, desfila a Bateria de Cerimonial Caiena, subunidade orgânica do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Dom Pedro I. Criada em 1986, tem por missão integrar as atividades do cerimonial militar da Presidência da República na realização de salvas de gala para os chefes de Estado e outras autoridades em visita oficial à capital federal. Encerra o desfile o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas Dragões da Independência. O regimento tem como principais missões realizar a segurança das instalações presidenciais, realizar o cerimonial militar a autoridades nacionais e estrangeiras, manter as tradições equestres da cavalaria e participar de missões de garantia da lei e da ordem em operações de defesa interna e em ações de defesa territorial.
Convidamos todos a tomar atitude de respeito para as honras militares ao presidente da República. O presidente da República retirar-se-á do local da cerimônia. Essa foi a cerimônia em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro. A solenidade militar marca os 374 anos da instituição. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima terça-feira e até a próxima.